Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, dando continuidade aqui às nossas aulas aí de eletricidade e eletrônica. E hoje vai ser uma aula muito legal, porque a gente vai pegar os conceitos que nós aprendemos aí nas últimas aulas, tá? Então, corrente, resistência, tensão e as características de arranjos de resistências em série e em paralelo, e vamos usar esses conceitos para a gente realmente começar a fazer análise de circuitos, tá? Então, muito provavelmente vocês aí como profissionais, técnicos, estudantes, tá? Engenheiros, vão estar se deparando com o projeto de circuitos eletrônicos ou então com a questão de manutenção de circuitos eletrônicos. E como fazer a análise desses circuitos para determinar as características de corrente e tensão em determinados componentes. É muito importante entender que essa base que nós estamos trabalhando aqui com resistores, com circuitos mais simples utilizando resistores, ela vai ser muito importante e precisa estar solidificada quando você mais tarde chegar a fazer análise de circuitos mais avançados, circuitos com amplificadores operacionais, circuitos com amplificadores ou circuitos transistorizados, coisas mais complexas. Tá? Então, é muito importante sim essa análise ela vai ser importante para qualquer tipo de projeto e vale sim muito a pena a gente entender bem e usar esses conceitos que são conceitos aí básicos que nós aprendemos nas últimas aulas. Então, vamos lá. Vamos pegar um circuito misto, tá? Um circuito que vai ter resistores em série, resistores em paralelo, e vamos utilizar o que nós já aprendemos para fazer uma análise desse circuito. Geralmente, como é feita essa análise desse circuito? Geralmente, você vai ter um circuito específico e você vai ter que determinar em um certo ponto desse circuito, em cima de um determinado componente, no caso aqui nós vamos escolher um resistor, no caso esse resistor R5, nós teremos que determinar a tensão e a corrente nesse circuito, a queda de tensão sobre ele e a corrente que passa sobre esse resistor. Então vamos lá, faça a análise do circuito resistivo misto e determine a queda de tensão no resistor R5 e a corrente que passa por ele. Então temos aqui o nosso circuito, uma fonte de 10 volts, 6 resistores, tá? Aqui um resistor de 1K, resistor de 2K2, resistor de 680 ohms, 470 ohms, 330 ohms e 470 ohms. Lembrando que este K, essa questão de K, né? Lembrando sempre que a unidade, né? A grandeza que a gente trabalha aqui com resistência a gente chama de ohm, né? Resistência é dada em ohms. Lembrando também que o K significa um fator multiplicativo, né? Então, na verdade, um K significa 1000. É uma forma da gente utilizada aí na área técnica para, digamos assim, para fazer uma abreviatura de valores. Então, o K significa 1000, tá? É um valor vezes 10 ao cubo, ou seja, um valor vezes 1000. O K significa isso. Então, temos aqui uma resistência de 1 kΩ, uma resistência de 2,2 kΩ, ou 2.200 ohms, uma resistência de 680 ohms, uma resistência de 470 ohms, uma de 330 e uma outra aqui de 470. E temos que determinar a tensão e a corrente aqui neste resistor R5 de 470 ohms. Para fazermos essa determinação, primeiro a gente tem que tirar a resistência equivalente do circuito. E para tirar a resistência equivalente de todo o circuito e com ela conseguirmos determinarmos a corrente que a fonte está fornecendo para o circuito, a gente vai ter que ir fazendo por partes, né? Passo a passo aqui para ir fazendo os arranjos dos resistores e chegando aí até o arranjo final, que vai ser a resistência equivalente. Então, o primeiro passo, olha aqui, ó, nós temos esses dois ramos aqui desse circuito que estão em paralelo, certo? Então, esse ramo está em paralelo com esse aqui. Nós sabemos que quando temos ramos assim em paralelos, né? Então, a tensão é a mesma, certo? Então, a tensão aqui é a mesma que a tensão aqui, perfeito? E a corrente, a somatória dessa corrente que passa por aqui com a corrente que passa por aqui é igual à corrente aqui de todo o circuito. Então, já estamos aplicando aí dois conhecimentos que nós temos sobre
circuitos, isso vai nos ajudar bastante na análise aqui. Então, primeiro, vamos resolver essa resistência equivalente. Primeiro, vamos pegar esse ramo aqui que tem dois resistores em série e vamos criar aqui uma resistência equivalente entre eles dois. Resistores em série, a resistência equivalente é a somatória deles, né? Então, soma aqui 470 com 680. E a mesma coisa aqui neste outro ramo, 330 ohms mais 2.200 ohms. Então, conseguimos aqui, ó, determinar, ó, esses dois resistores equivalentes aqui, R15 e R14. O R14 é a soma de 330 mais 2K2 e o R15 é a soma de 470 mais 680 ohms. Então, temos aqui que o R15 vai ser 1,15 quiloohms e o resistor R14 2,53 quiloohms, ok? Está aqui a nossa conta. Ótimo, então determinamos aqui, já simplificamos um pouco, aqui temos esses dois resistores agora que nós calculamos, né, o arranjo em paralelo, podemos então transformar esse arranjo aqui num resistor apenas, fazendo aí o paralelo. Como que era que a gente tinha determinado, tinha aprendido a determinar resistência em paralela? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Ou então, quando a gente tem apenas dois, né, resistores, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, né? Essa expressão, não vou nem dizer uma fórmula, essa expressão que vem justamente do conceito que nós vimos agora, de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Quando são dois resistores, basta fazermos um resistor vezes o outro resistor dividido por um resistor mais o outro resistor. Tá? Isso daqui vai facilitar bastante para nós. Então, 2,53K vezes 1,15K dividido por 2,53K mais 1,15K, nós chegamos aqui a essa resistência aqui de 790,625 ohms. Então, olha que beleza. Nosso circuito já ficou aqui simplificado para apenas um circuito com os resistores arranjados em série, o que facilita muito a nossa vida aqui para a gente poder calcular, enfim, a resistência equivalente, que vai ser a somatória das três resistências, e com a resistência equivalente determinar a corrente que está passando por esse circuito. Então, olha lá, a resistência equivalente vai ser 1K mais 790,625 ohms mais 470, que é justamente a somatória destes três resistores aqui. 1K mais 790,625 ohms mais 470 ohms. Ótimo, chegamos aqui que a resistência equivalente do nosso circuito é de 2.260 ohms, 625, ou então 2,26 quiloohms, tá ok? 2,26 quiloohms. Agora, nós podemos então determinar a corrente que flui por todo o circuito. Se a gente pegar aqui o circuito, então a gente já determinou com a resistência equivalente a resistência que a fonte enxerga quando ela olha esse circuito. Então, dessa forma, e a gente sabe que a nossa fonte de tensão é de 10 volts, nós podemos determinar a corrente que a fonte está fornecendo aqui para o circuito de maneira bastante simples. Como que é? Lembrando lá da fórmula, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Dessa forma, a corrente vai ser igual a tensão dividida pela resistência equivalente. Então, 10 volts dividido por 2.260 ou 625 ohms, ou 2,26 quiloohms, nós temos aqui uma corrente fornecida pela fonte de 424 miliamperes. Lembrando que da mesma forma que o K é um fator multiplicativo, o M é um fator de divisão. Então, o M, o mili, significa que o valor, né, a gente tem que... baseado no valor base é a divisão por 1000. Então, na verdade, 4,424 miliamperes, na verdade, é 0,004424 miliamperes. 0,0044424 amperes, certo?
Então, é uma corrente aqui, uma fração de corrente que está passando que está sendo fornecida aí pela fonte de alimentação para o circuito. Tá, ok? Então, essa corrente é a corrente que está passando aqui pelo circuito, né? Pelo circuito série equivalente. Se a gente for lá no circuito inicial, é a corrente que está vindo aqui, ó, certo? A corrente que a gente enxerga quando a gente mede aqui, a corrente que a gente enxerga quando a gente mede aqui. Lembrando que aqui a corrente ela vai se dividir. Tá? Então, essa corrente que a gente determinou, ela vai se dividir, ela vai vir um pedaço para cá, um pedaço para cá. Então, a corrente que passa por esse resistor não é a mesma que passa pela fonte, isso tem que ficar bem claro. Porém, como a gente determinou a corrente aqui em todo o circuito, e a gente sabe aqui, a gente também criou um circuito, uma resistência equivalente de todo esse arranjo aqui resistivo, que é essa resistência aqui, ó, a resistência R19. Se a gente determinar a tensão que passa aqui por essa resistência, nós vamos ter a tensão que está aplicado tanto aqui quanto nesse outro ramo, certo? Pela característica de ser um circuito em paralelo. E com essa tensão, sabendo essa tensão que está sendo aplicada aqui, nós conseguimos determinar a corrente que passa aqui por este ramo do circuito e assim, com a corrente, conseguimos determinar a tensão que está caindo aqui, a queda de tensão sobre esse resistor R5. Então, uma coisa vai nos auxiliando a determinar a coisa seguinte, tá ok? Isso é muito interessante. Ótimo. Então, definimos a corrente no circuito. Agora, vamos definir, então, a tensão, a queda de tensão aqui no resistor R19. A queda de tensão no resistor R19 vai ser igual à resistência do resistor R19 vezes a corrente que passa por todo o circuito, certo? Que vai dar 3,497 volts. Então, nós sabemos que a tensão em cima desse arranjo aqui de resistências, R19, é 3,497 volts. Então, a gente sabe que aqui, ó, tensão aqui, ó, se a gente medir aqui a tensão, nós vamos ter uma queda de tensão de 3,497 volts. A tensão que passa que é aplicada neste ramo é a mesma que é aplicada neste outro ramo. Então, nós já sabemos a tensão aqui neste ramo. Conseguimos, então, com isso, determinar a corrente e, por fim, a tensão neste resistor. Então, olha lá, com a tensão em R19, usando a propriedade de circuito em paralelo, conseguimos determinar a corrente que passa pelo arranjo R15. Tá? Então, o arranjo R15, que é esse aqui, ó, 1,15 kΩ, que na verdade é a soma, né, dessas duas resistências. Então, como a gente já sabe a tensão, sabe a soma das duas resistências, dividimos a tensão aqui aplicada pela soma das resistências, a gente tem a corrente neste ramo. E com a corrente a gente determina a tensão do resistor R5. Então, olha lá, a corrente no ramo é 3,497 volts, dividido por 1,15K, né? 1,15 vezes 10 ao cubo, que vai dar 3,041 miliamperes. A corrente naquele ramo é 3,041 miliamperes. E com a corrente agora ficou muito fácil. É a corrente que passa ali pelo nosso resistor R5, basta multiplicar pela resistência dele e a gente vai ter a queda de tensão sobre ele. Então, olha lá, a queda de tensão no resistor R5, VR5, é igual à resistência dele, 470 ohms, vezes a corrente naquele ramo, 3,041, vezes 10 a menos 3, né, o 3,41 miliamperes, que vai dar 1,429 volts. Olha que bacana. Então, a tensão que se a gente medir ali com o voltímetro em cima daquele resistor, nós teremos uma tensão de 1,429 volts. Tá? Aproximadamente 1,43 volts. E a corrente ali naquele circuito vai ser de 3,041
miliamperes. Vamos ver se está certo? Então, vamos primeiro medir a resistência equivalente. A nossa resistência equivalente tem que dar isso daqui, ó, 2,26 quiloohms. E depois a gente vai medir a resistência e a tensão e a corrente no resistor R5 para ver se os cálculos que nós fizemos estão adequados. Então, primeiro vamos usar aqui o ohmímetro e vamos determinar a resistência equivalente do circuito. Vamos fazer aqui a análise DC. Lembrando sempre que esse software que nós estamos utilizando é o software Tina. É um software muito legal para simulação de circuitos eletrônicos, analógicos, digitais, de microcontroladores. Também faz placa de circuito impresso. É um produto que a Microgenius comercializa aqui no Brasil. Tá? Tem preços bem acessíveis, aí tem versões muito mais baratas do que os concorrentes aí de simulação, tem versões acadêmicas para instituições de ensino também com preços muito acessíveis. É uma ferramenta muito legal para a educação, né? Nessa área de eletrônica, e também para você que é estudante profissional, fazer os seus circuitos, suas simulações, é uma ferramenta muito bacana. E aqui na nossa loja virtual tem mais informações. Eu sempre deixo nas descrições mais informações, link para vocês fazerem download da versão aí de demonstração do software, os manuais. Então, conheçam, vale a pena, uma ferramenta muito legal aí para vocês estarem trabalhando. Tem versões aí bem bacanas para conhecer. E à medida que eu for fazendo essas aulas aqui, a gente vai conhecendo aí vários recursos interessantes da ferramenta. Então, vamos fazer a análise DC aqui e determinar aqui, então, ó, a resistência equivalente aqui, ó, 2,26 quiloohms, que foi justamente o que nós tínhamos determinado aqui com os nossos cálculos. Muito bom. Então, essa primeira parte está ok. Agora, vamos montar a fonte aqui no nosso circuito. Vamos aplicar a tensão e vamos verificar, então, a corrente que passa pelo ramo aqui do resistor, que a gente está fazendo análise, e a tensão aplicada sobre ele. Então, vou usar aqui agora um voltímetro aqui sobre o resistor, um amperímetro aqui no ramo para mim determinar a fração de corrente que passa por aqui. É um circuito sério, é a mesma corrente, certo? E aqui a tensão sobre esse resistor. Vamos lá, vamos aplicar aqui. Olha lá. Aqui ele coloca aqui, porque como esse ohmímetro aqui não está ligado a nada, então não está dando resistência nenhuma. Por isso esses pontos de interrogação. Olha lá, a corrente 3,04 miliohms, e a tensão 1,43 volts aqui em cima desse resistor, que na verdade é esse aqui, tá? Vamos dar uma olhada? Se é isso? Olha lá, a corrente 3,04 miliamperes e a tensão 1,429, 1,43 volts, a tensão que está caindo aqui sobre o resistor. Perfeito, pessoal? Então, vocês viram que com os conhecimentos que vocês já têm, vocês conseguem fazer análise de circuitos, de vários circuitos, circuitos inclusive complexos com resistores, e é bom treinar, é bom pegar circuitos, é bom fazer esse tipo de teste, montar, simular, tá ok? Porque isso vai ajudar muito quando vocês estiverem fazendo análise de outros circuitos, de circuitos mais complexos, aí com mais componentes, como, por exemplo, circuitos com transistores, circuitos com amplificadores operacionais, que você vai ter toda uma circuitaria ali em volta desses componentes de resistores, determinando todo o ponto de trabalho, determinando as tensões, as realimentações e assim por diante. Então, saber analisar um circuito é sempre muito importante. Tá bom? Eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Lembrando sempre, pessoal, que
No portal de membros aqui da Microgênios nós temos muitos cursos interessantes para o pessoal aí da área de eletrônica, principalmente na área de programação, aplicações com microcontroladores, sistemas embarcados. É um conteúdo muito vasto, tá? Professores e estudantes têm sempre condições especiais aqui conosco, nos consultem, basta comprovar aí o vínculo com a instituição de ensino. E também temos um outro projeto muito legal, que é o projeto de formação de programadores especialistas em microcontroladores PIC. Acessem, tá, o site cursodemicrocontrolador.com.br, se cadastrem, vocês vão receber materiais aí especiais e vão estar sempre sabendo das novas turmas desse curso aqui, que é o curso mais completo sobre microcontroladores aí do Brasil, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima aula.